Meus amigos, boa noite a todos. Nós dando início à nossa reunião de estudos, sejam muito bem-vindos. Nosso tema hoje é Terceira Revelação Divina. Vamos aguardar a chegada dos nossos queridos irmãos. Meus amigos, vamos dando início aos nossos estudos, pedindo para o querido Leandro fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, amigo, querido, uma vez mais nós lhe agradecemos por essa oportunidade tão valorosa na nossa existência, de podermos refletir um pouco mais sobre as tuas lições, buscando aprimorar o nosso jeito de ser, as nossas condutas, a nossa forma de sentir e de ver a vida como um todo. E que nós possamos aproveitar das lições da noite, reforçando esse nosso ideal na busca de nos tornarmos pessoas melhores. Que assim seja. Terceira revelação divina. Não temos sabido defender o sagrado depósito, a doutrina espírita, por termos esquecido em nossos labores carnais que espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Trecho do livro Os Mensageiros, André Luiz, Chico Xavier. Boa noite, meus amigos. Uma boa noite a todos nós. Que essa noite possa nos trazer reflexão, coragem, fortalecimento. E para começar, eu trago uma história que apareceu no site Momento Espírita. Conta-se que um homem chegou até o Chico Xavier e lhe fez a seguinte pergunta: Chico, quem é o homem mais rico? E o Chico respondeu: o mais rico é aquele que tem menos necessidades. O homem então fez uma segunda pergunta:
E quem é o mais justo e mais sábio? Ao que Chico respondeu: é aquele que cumpre o seu dever. Diante dessas duas respostas, o homem ficou meio que desapontado, talvez porque ele esperasse alguma revelação diferente, e ele disse: Chico, mas isso que você está me dizendo é óbvio. E o Chico respondeu para ele: meu filho, o Evangelho é óbvio. Tudo que está no Evangelho é óbvio. Não existe nenhum segredo, nenhum mistério para a salvação da alma. O nosso problema é justamente querer procurar o céu fugindo daquilo que é óbvio. A verdade, nada mais óbvio que a verdade, diz o Chico. Então, quando a gente diz da doutrina espírita como sendo uma revelação divina, o que quer dizer isso? Porque a palavra revelação às vezes nos parece uma coisa mística, sobrenatural, mas no primeiro capítulo do livro A Gênese, Kardec explica o que vem a ser a revelação. Revelar significa nada mais do que você tirar o véu de sobre alguma coisa. É você descobrir, tornar conhecida uma coisa que até então era desconhecida. E aí Kardec nos diz que as ciências, por exemplo, trazem revelações. Na medida que a química, que a física, que a biologia fazem novas descobertas e com isso o conhecimento da humanidade avança, coisas que antes eram desconhecidas passam a ser conhecidas. Kardec diz ainda: as professoras, em relação às crianças, são reveladoras também, porque muitas coisas que as crianças não sabiam, as professoras estão mostrando conhecimento novo. Mas, embora seja possível nós aprendermos por conta própria, porque a gente consegue, por meio das nossas experiências, às vezes da tentativa e erro, das nossas próprias reflexões, a gente consegue chegar a novas conclusões. Mas se a gente só tivesse essa forma de aprender, o nosso progresso seria lento. Então, Deus, na sua bondade, permite que espíritos mais adiantados do que nós, que já têm mais conhecimento, mais experiência, mais entendimento, venham para nos trazer informações, conhecimentos novos e assim fazer com que a gente possa caminhar mais depressa. E dessa forma é que espíritos mais adiantados têm encarnado no nosso planeta Terra desde muito tempo, trazendo avanços sociais, avanços artísticos, científicos. E o campo da moral e da espiritualidade também tem as suas revelações. Todas as religiões que já surgiram no mundo são, de certa forma, uma revelação. Mesmo que sejam revelações incompletas, revelações ainda parciais, não contenham toda a verdade, mas elas já contribuem para que o progresso aconteça. Então, o Espiritismo, como uma revelação, o que ele traz de novo? O que o Espiritismo revela? O Espiritismo nos trouxe o conhecimento da vida espiritual e, com isso, esse saber de que nós que aqui estamos somos um espírito encarnado em um corpo e que, ao voltar para a vida de lá, nós continuamos sendo um espírito, mas sem o corpo, e que os espíritos podem se comunicar com aqueles que estão aqui. E que o nosso objetivo é progredir, evoluir, o que a gente não consegue fazer de forma completa em uma vida só, fazendo com que a gente precise ter outras experiências, por isso a gente volta, retorna. O Espiritismo pode ser considerado, ao mesmo tempo, uma revelação divina e uma revelação científica. Uma revelação divina porque não foram os pesquisadores que tomaram a iniciativa de descobrir o mundo espiritual. O processo foi o contrário. Foram os espíritos que vieram trazer essa revelação porque havia chegado o tempo. Mas é também uma revelação científica porque essa informação e esse conhecimento não chegaram prontos. Foi preciso, Kardec gastou mais de uma década no trabalho de pesquisa, formulando questões, colhendo respostas de vários espíritos por meio de vários médiuns em vários lugares diferentes, comparando, analisando, escrevendo, reescrevendo. Foi um trabalho muito intenso para
fazer com que esse conhecimento pudesse tomar a forma. Então, Kardec dizia que não era uma obra dele. O Espiritismo não é uma obra pessoal de Allan Kardec, porque na época eram comuns episódios em que a doutrina espírita era perseguida. Tem o episódio do Auto de Fé de Barcelona, em que o bispo mandou embargar um carregamento de livros espíritas que vinham da França até a Espanha e fazer um evento ali público de queima desses livros. O interesse pelo espiritismo só aumentou com esse episódio. E Kardec, na ocasião, disse que mesmo que fossem queimados todos os livros espíritas, não sobrasse nenhum dos que foram escritos, a doutrina voltaria a surgir novamente, porque ela é dos espíritos. Então, a qualquer momento, em qualquer lugar, por meio de qualquer pessoa, os espíritos poderiam se manifestar novamente e esse conhecimento ser reconstituído. Acontece que, depois que nós temos o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, não dá mais para viver da mesma maneira que a gente vivia antes. Não tem como ter essa noção, esse conhecimento e nada mudar na nossa forma de viver. A moral que o Espiritismo apresenta, ela não é nova. Ela é a mesma moral do Cristo. O Espiritismo não acrescenta nada de diferente, mas nos traz um entendimento maior que ajuda a fortalecer a nossa consciência para que a gente possa vivenciá-la no dia a dia. Mas Kardec diz, no livro dos Médiuns, que existem 4 tipos de espíritas. O primeiro tipo seria aquele espírita que reconhece os fenômenos, a comunicação com os espíritos, a mediunidade, acredita que existem espíritos, mas fica só nisso. Ele não vai para essa parte de transformação moral. O segundo tipo são os que reconhecem que, bom, se existem espíritos, se nós vivemos várias vidas, se o nosso propósito é evoluir, então a vida não pode ser vivida da mesma forma. Mas, embora reconheçam isso, não fazem nenhum sacrifício para renunciar a um prazer sequer, para mudar nenhuma das suas imperfeições. É aquela coisa de você achar que é uma moral bonita para os outros, mas não para você. O terceiro tipo, então, Kardec diz que é o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que assume um compromisso com a sua transformação moral. Ele sabe, ele entendeu o que a doutrina diz, que nós estamos aqui na Terra temporariamente, que precisamos aproveitar essa oportunidade, e ele faz tudo o que pode, aplica a caridade como regra de proceder, para que possa ser um pouco melhor ao sair dessa vida. Mas existe um quarto tipo de espírita, que Kardec coloca também e chama de o espírita exaltado. O espírita exaltado, segundo Kardec, seria aquele que se empolga tanto com as coisas da doutrina espírita que passa a aceitar, sem reflexão, sem questionamento, qualquer novidade que aparece, dita, vindo de algum médium ou de algum espírito, mas que esse espírita ele mais prejudica do que ajuda a causa espírita, porque acaba expondo o espiritismo ao ridículo por conta de coisas que não foram devidamente verificadas. Então, nesses tempos de fake news que a gente vive, é importante também a gente ter esse cuidado e meditar, porque o que será que chama mais a nossa atenção? Quando a gente recebe uma mensagem que fala da importância da gente refletir sobre os nossos próprios defeitos, que nos lembra daquela pessoa com quem a gente tem uma desavença e que a gente não vai poder arrastar essa desavença para o resto da vida. Em algum momento a gente vai precisar encarar a necessidade da reconciliação, da reaproximação. A gente vai ter que reconhecer nossas falhas, a gente vai ter que superar nossos vícios, deixar antigos costumes para trás. Será que chama mais a nossa atenção uma mensagem desse teor? Ou uma mensagem que traz revelações extraordinárias que acabaram de chegar do mundo espiritual, que falam e dão explicações sobre todas a pandemia, qual que é a causa, de onde veio, e a gente se interessa por isso e vai nesse embalo de querer saber dessas novidades, mas no fim o que acontece é que refletir dói, porque a nossa transformação
que é inadiável e intransferível, ninguém pode fazer por nós, ela dói. Ela dói porque ela mexe com o nosso orgulho. Ela nos força a ver que a gente não é tão bom, tão ideal quanto a gente já achou que fosse. E que talvez a mudança não tenha que começar por fora, pelo outro, pelas instituições, mas por nós mesmos, no nosso dia a dia. É mais confortável, às vezes, se entreter com as novidades. Mas a proposta espírita é justamente que a gente seja cristão, simplesmente cristão, na nossa vivência diária. Aquele óbvio do qual Chico Xavier falava. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, Sede Perfeitos, e lá tem o tópico O Verdadeiro Espírita. E a lição diz que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa, né? O verdadeiro espírita é o homem e a mulher de bem. E aí quando você vai ler a lição O Homem de Bem, que fala todas as qualidades morais da pessoa de bem, lá não tem nenhuma menção a ser espírita ou ser de tal ou tal religião. Fala apenas de atributos do coração, atributos da conduta. Ou seja, Jesus nos disse que aquele que quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A proposta é essa. E não tem atalho. Não tem como fugir do arroz e feijão do Evangelho. Arroz e feijão porque é todos os dias. As novidades surgem na nossa vida cotidiana, no século, de tempos em tempos. E elas surgem avassaladoras. Só que elas vêm e vão. E como elas são muito breves, elas precisam ser apelativas. Porque tem duração curta. A revelação espírita não é assim. Ela não veio para passar. Ela veio para permanecer e fazer um trabalho, uma obra que é longa, que é lenta. Então ela não precisa ser apelativa, nem sensacionalista, nem viralizar, arrebatar multidões, congregar um grande número de pessoas, porque ela vem para cada um de nós fazer um convite pessoal para a nossa renovação. Nós possamos abraçar esse convite, que Jesus nos dê força e coragem, que assim seja. Meus amigos, boa noite. Lutar contra os defeitos que a gente já alimenta a inumeráveis existências é uma tarefa realmente muito dura, heróica, não é, para ser preciso. Porque se a gente volta no passado, não é, a carga de débitos que nós temos é algo inimaginável. Né? Ainda bem que Deus, na sua bondade, a cada encarnação nós temos o esquecimento temporário, né, que nos alivia e permite que nós, como que começássemos do zero, né, com novas oportunidades. Muito bem, existe um trabalho nesse planeta de construção do reino de Deus, para usar a expressão do próprio Cristo. Desde que a Terra foi dada ao Cristo, né, para que ele a conduza por Deus, nós temos aí um trabalho de construção nesse planeta de um mundo feliz. E todas as pessoas que aqui vivem fazem parte desse reino e vão ser felizes. Agora, nós temos uma função. Embora tenhamos todo esse passado de débitos, nós já temos equilíbrio suficiente para dar a nossa colaboração, para dar o nosso concurso, nosso apoio nessa obra maravilhosa de melhoramento da humanidade. E é isso que o Cristo espera de nós. Nesse trabalho que vem de longas eras, encarnação por encarnação, foram as revelações que vieram, espíritos maravilhosos em todas as áreas, nas artes, nas ciências, né, na parte moral. Nós temos aí exemplos maravilhosos, nós temos as próprias revelações de Moisés, do Cristo, e como já falou bem o Raul, a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Né? Todo esse processo, ele é lento, não é?
É algo que não acontece do dia para a noite. E nós temos, então, tido oportunidades e mais oportunidades para aqui estarmos e darmos a nossa contribuição. O que tem ocorrido é que, sistematicamente, a gente deixa de fazer a nossa parte. Esse é o ponto. E hoje há vamos dizer assim, um quê de especial na nossa vida. É o fato de nós termos contato com a doutrina espírita. Porque se pensarmos bem, segundo estatísticas do IBGE, nós temos 2% de espíritas no Brasil. Esses que se afirmam categoricamente espíritas. São em torno de 4 milhões e poucas pessoas. E nós sabemos que no mundo, os espíritas, na sua imensa maioria, são espíritas que vieram do Brasil ou, de alguma forma, tiveram contato com o espiritismo aqui no Brasil. De modo que é uma grande responsabilidade você ter contato com essas lições. Por quê? Porque um dos grandes problemas do espírito é que quando ele está do lado de lá, fazendo o seu planejamento reencarnatório, o seu maior receio é o esquecimento temporário. Ele sabe da bênção e da importância, mas ele teme que, muito embora ele tenha se preparado, né, moralmente para a tarefa que ele vem desempenhar, para quitar os débitos, para ter contato com pessoas com quem ele tem ajustes a serem feitos, não é? Isso vai exigir dele renúncia, vai exigir uma dose de humildade, vai exigir uma iniciativa no campo do bem, que, com esquecimento temporário e todas as distrações que o mundo proporciona, né, o receio dele é que ele acabe deixando para lá. E isso é um receio até justo, se pensarmos bem. Por quê? Porque quando chegamos aqui, se não temos a doutrina espírita, nós não temos noção da reencarnação, não é, que explica tanta coisa, não só a justiça divina, como também a questão do fato de que lá na frente a gente está construindo um destino, não é? E vai depender do que fizermos hoje. Estamos preparando a reencarnação que vem através das atitudes de hoje. E o que a gente enfrenta hoje é resultado das atitudes de ontem. Essa informação, quando ela é bem refletida e analisada, ela é uma ferramenta maravilhosa para que nós tomemos a iniciativa de fazer essa dura tarefa que é vencer os nossos vícios. Imagina só, diferentemente de em outras oportunidades em que não tínhamos o contato com a doutrina espírita, hoje a gente sabe que quando a gente age mal por uma impaciência, por um gesto de vaidade, de avareza, de egoísmo, a nossa consciência já acusa. Por quê? Porque já temos bagagem que a doutrina espírita nos oferece. Ela já diz, olha, já é hora de você vencer isso. Não é? E muitas vezes a gente tem contato com livros espíritas maravilhosos, com palestras maravilhosas, né? E diversas são ali as oportunidades que esse conhecimento espírita vai aparecendo na nossa frente e fazendo questionamentos intuitivos, né? Vai permanecer teimoso até quando? Não é? Esse homem velho vai comandar você até quando? Mais uma encarnação assim como as outras? É uma pergunta que a gente se faz, não é? Por quê? Porque dessa vez nós não vamos poder voltar para o lado de lá e ter como atenuante o esquecimento temporário. Porque, na verdade, se nós não temos detalhes do plano espiritual nas suas minúcias, mas nós já temos mais suficiente para entendermos como as coisas funcionam, as consequências dos nossos atos, a importância da renúncia, da solidariedade, né, do serviço ao próximo, porque até então a gente tinha a palavra do Cristo. Só que, teimosos como nós somos, aquilo não foi suficiente.
E hoje a gente tem a palavra dos próprios espíritos desencarnados que ou fizeram o bem ou fizeram o mal e estão ali enfrentando as consequências, né? Sejam em posições felizes, sejam em posições de sofrimento. E eles dizem como testemunhas oculares, como quem viveu, dizendo, olha, o que o Cristo disse, eu senti na pele, eu sofri na existência, fui humilhado, mas acabei aceitando resignadamente e hoje estou aqui feliz no plano espiritual. E o outro diz, não, eu abusei, eu ignorei as regras morais, eu levei a vida como um bom vivant, despreocupado das responsabilidades, e hoje me arrependo amargamente. A gente tem esses fatos diante dos nossos olhos. Então, a responsabilidade aumenta, porque ao chegarmos do lado de lá, não podemos alegar a ignorância que atenuaria essa falta. É importante a gente passar a enxergar na doutrina espírita como ferramenta. Um ponto interessante, ainda dentro do tema da terceira revelação, é que se nós observarmos bem como funcionou a segunda revelação do Cristo. O Cristo veio diretamente, transmitiu o seu evangelho. No primeiro século que se passou, ele teve ali aqueles auxiliares diretos, os discípulos, Paulo de Tarso, não é? Que trabalharam ali arduamente para a divulgação das verdades do Cristo. Paulo de Tarso, a gente sabe, caminhou milhares de léguas para levar até os confins do mundo a verdade cristã. E no segundo século nós temos as histórias maravilhosas dos mártires que foram sacrificados no circo de Roma, não é? Por quê? Porque defendiam a moral cristã, até que no início do quarto século, então, a própria Roma se declara cristã, né? Graças ao trabalho maravilhoso desses espíritos. Agora nós fazemos uma pergunta, e a terceira revelação, que é a doutrina espírita? Nós tivemos ali também Kardec, ele próprio trazendo, não é, por intermédio dos espíritos, as verdades da codificação. Tivemos ali os auxiliares diretos, e no seu primeiro século ainda, nós podemos colocar Chico Xavier já em ação, não é? Trazendo essas obras maravilhosas e trazendo esse exemplo sublime de vida. Repetindo a nós o quê? No mínimo, não vamos ser Paulo de Tarso e heróis da divulgação. Não, não temos essa condição. Mas, no mínimo, dar o exemplo àqueles que nos cercam, para mostrar não que somos espíritos superiores, que somos espíritos evoluídos, mas que somos espíritos que estão evoluindo. É diferente, não é? Espíritos que estão melhorando. Não precisamos esconder que temos orgulho, mas devemos mostrar que estamos ganhando humildade, ainda que de forma pequenina. Não é? Não somos exemplos em caridade e temos um egoísmo muito forte, mas já podemos mostrar que estamos trabalhando para que esse egoísmo se reduza. Por quê? Porque desse modo aqueles que nos observam vão perceber o efeito positivo dessas ferramentas maravilhosas que nos são dadas pela doutrina espírita. E vendo, então, uma transformação real, muito mais pelo nosso comportamento do que pelas nossas palavras, aquilo vai abalar e vai fazer como os cristãos fizeram no segundo século. Vai levantar questionamentos e com esse trabalho de formiguinha, porque o Cristo pede um trabalho de formiguinha de cada um de nós. No quarto século, nós vamos ter, então, os princípios da doutrina espírita todos consolidados e o mundo efetivamente regenerado. E vamos ter a alegria, a felicidade de dizer, eu colaborei, ganhei muito mais com isso, porque colaborando, né, vencendo o orgulho que está dentro do meu coração
agindo em serviço ao próximo, aumentando o amor, eu estou alcançando felicidade interior. Porque essa é a maravilha. Você fazendo o bem e seguindo a orientação de Jesus, faz o bem para os outros, mas você ganha muito mais do que os outros, porque você é o primeiro que recebe os benefícios da transformação. É que fica, então, para todos nós, sempre, a lembrança de que não podemos desvalorizar essas ferramentas que nos são concedidas, para que possamos chegar do lado de lá e dizer com um mínimo de dignidade, as ferramentas não enferrujaram, elas foram utilizadas. Que Jesus nos abençoe. Amigos, boa noite. É muito bom ver os companheiros falando, né? A gente vai refletindo e aprendendo, né? Eu vi que alguns entraram um pouquinho depois. Eu quero só repetir uma colocação que o Raul fez ao começo, né? Sobre a classificação dos espíritas, né? Então, ele falou assim, o primeiro espírita, né, a classificação número 1, o espírita que está na classificação número 1, ele reconhece, né, os fenômenos, tudo isso, mas fica aí, não dá mais nenhum passo para frente, né? O segundo, né, reconhece os fenômenos, certo? Mas não está disposto a se sacrificar, né, por aquilo, de renunciar à sua existência em favor do bem, né? E o terceiro é aquele que reconhece, né, os ensinamentos da doutrina e essa pessoa ela faz todo o esforço possível para vencer as suas dificuldades interiores, né? Eu acredito que esse realmente é o verdadeiro espírita, né? Porque, no fundo, todos nós, nenhum de nós é anjo, né? Todos nós trazemos um passado muito difícil, né? E muito difícil mesmo, por atos que fizemos em existências anteriores. Mas, por acréscimo de bondade e misericórdia, estamos tendo esse contato com a doutrina espírita, né? A doutrina espírita é muito nova, né? Quando a gente fala em milênio, a doutrina espírita, como disse o André, entrou no segundo século, né? Tem 164 anos. Em abril agora de 2021 vai fazer 165, né? Quando saiu o Livro dos Espíritos, 18 de abril. Então é uma doutrina extremamente nova realmente, né? Mas nós todos, de certa forma, aqueles que aceitam, né, e estão lutando, né, para vencer a si mesmo, né, buscando estar dentro dessa categoria terceira, né, nós, com certeza, não estamos aqui ao acaso, né? Está sendo dada uma oportunidade, é como se fôssemos os trabalhadores da última hora de que nos fala o Evangelho, né, para que a gente possa, então, nessa existência, algo realizar. E todos nós sabemos que essa realização, ela não é a gente querer transformar o próximo, né? É fazer proselitismo, né? Não, o centro espírita que eu frequento tem 5.000 pessoas, não quer dizer nada, né? A transformação é dentro de nós, o que nós estamos fazendo dentro de nós, essa luta interior, que todos nós temos essa luta, né? Graças a Deus, né, que só nós conhecemos a nós mesmos profundamente, porque com certeza nos envergonharíamos de muita coisa que pensamos e não falamos do que somos, de tendências que trazemos ainda do passado. Então, graças a Deus, como o André falou, né, o esquecimento aí para todos nós é uma bênção maravilhosa, maravilhosa. E disso também foi comentado aqui, né, que o Espiritismo é ciência, com certeza, né? E o que foi comentado, evidentemente, é o ensinamento do Cristo, né? Mas para se chegar ao que o Cristo pede de nós, o caminho passa pela ciência, né?
E eu me lembro sempre, até às vezes incomoda as pessoas, e lembrando isso, de que no livro de André Luiz, e Emmanuel também fala sobre isso, né, de que a nossa evolução espiritual passa por esses caminhos. Quando Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, é porque existe uma lei moral, não dá para sair. Então, Emmanuel reforça isso, e André Luiz, né, nos livros, de que fazer o bem, a caridade, amar, a benevolência, a piedade, a fraternidade, né, não são simples questões evangélicas. E eles nos dizem claramente, são princípios científicos que sairão dos templos da ciência de que ninguém pode contestar. Então, por isso que o caminho é difícil, não tem jeitinho. A lei é como a lei, é uma lei, a lei da gravidade é uma lei da gravidade. Se eu pular de um prédio, com certeza não vou me dar bem, né? Sem nenhum aparato, evidentemente. E a lei moral, ela é uma lei também. Ela tem princípios, tem regras, né, que nós não conseguimos burlar, não dá para fazer um jeitinho, será que não dá para... Então, dentro disso, só nos cabe realmente, né, conhecedores da doutrina espírita, porque nós conhecemos, tenho certeza que todos que estão assistindo aqui conhecem, já leram livros, tudo, né, que todo esse ensinamento da doutrina que ela nos trouxe, né, para nos ajudar que a gente possa vencer as nossas dificuldades interiores, né? Vencer a nós mesmos, a nossa luta íntima, né? E é um aprendizado, né, do dia a dia. Nós não vamos sair da noite para o dia, né, transformados efetivamente, né, 100%. Não existe, né? Nós vamos melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas o que vale é que ao chegarmos do lado de lá, esse é o ponto, né? Que maravilha quando a gente chega do lado de lá e fala assim, graças a Deus, eu venci, né? E esse vencer é tudo, é dentro de nós, mas é tudo que nos cerca, né? Eu fui colocado numa família que era aquela família, fui colocado num trabalho que era aquele trabalho, certo? E eu venci as lutas que a vida me apresentou, certo? Em 80 anos, 50, 70, quantos sejam, né? Eu venci essas dificuldades. É isso que é importante, né? Eu aprendi a compreender mais as pessoas, a entender melhor os outros, a não julgar, né? Então, são coisas, princípios assim, simples, mas que nós precisamos colocar na nossa prática, na nossa vivência do dia a dia. Eu creio que se assim a gente fizer, a gente vai vencendo, né? Vamos, ao desencarnar, ao deixar esse corpo físico, né? Temos a nossa consciência mais tranquila, porque nós fizemos o que podíamos fazer. Né? Pode ser que podíamos fazer mais, mas foi aquilo que fizemos, mas fizemos alguma coisa. Esse é o mais importante. Não podemos deixar de fazer, temos que fazer. Né? E é uma luta de todo dia. A gente dorme, acorda. Há muito tempo atrás, eu até estou lembrando e dando risada, porque um dia, logo no começo do conhecimento que eu tive com o seu Gonçalves em São Paulo, e um dia ele falou, e aí, filhinho, tá tudo bem? Eu falei, Gonçalves, não tem nada bem. Eu, cada dia, estou piorando mais. Ele falou, mas como que você está piorando? Não, estou piorando muito. Eu não era assim, não era assado. Ele falou, não, você era tudo isso que você falou, só que você não tinha consciência. Então, a doutrina espírita, ela ilumina a gente, ilumina a nossa consciência, ilumina o nosso modo de ser, né? E a gente começa, então, a ver defeitos em nós. Isso é ruim? Não, é bom. Quando a gente consegue perceber que temos uma dificuldade, é porque nós estamos aptos a vencer aquela dificuldade. Esse é o ponto. Nós estamos aptos a vencer, né? Porque Deus não coloca nas nossas costas nenhum fardo superior
a que a gente possa aguentar. Não tem, não existe isso, certo? A gente pode reclamar, né? Faz parte do ser humano reclamar, mas não pode ter certeza que o fardo estava do tamanho certo para nós todos, né? Não existe esse engano aí, não, Deus enganou comigo, o fardo é muito pesado, né? Não, o fardo está na medida das nossas possibilidades. Então essa é a doutrina, né? Como diz aí, revelação divina, né? Essa bênção, né? Bênção, bênção, foi dito agora há pouco aí, né? 4 milhões, né? Que se declaram efetivamente espíritas, né? Um número pequeno perto dos 7 bilhões da Terra, né? E também foi dito que será a religião do futuro e não tem saída. Por quê? Porque ela acompanha a ciência, ou melhor dizendo, a ciência vai confirmando a doutrina espírita, né? Confirmando a doutrina espírita. Cada dia que passa, a ciência vai confirmar mais a doutrina espírita. Então, nós somos abençoados. Eu acho que se a gente levantar assim e falar, meu Deus, o dia está péssimo, está ruim, não gostei disso, a gente tem que pensar um pouco, porque, meu Deus, nós temos esse conhecimento. Nós somos vamos dizer, uma exceção quase, né, que conhece essa bênção da doutrina. Sabemos porque aqui estamos, sabemos que as coisas que acontecem conosco não é ao acaso, né? Que ninguém sofre, né? Porque, vamos dizer assim, Deus está lá em cima apontando, agora é a sua hora de sofrer. Não, sofremos porque nós pedimos uma existência desta ou daquela forma para a gente resgatar o nosso passado, só isso. Tão simples quanto. Entendeu? Tão simples quanto. Então nós temos que pensar, somos abençoados, né? Abençoados, abençoados, né? Deveríamos de todo dia de joelhos agradecer a Deus, né? Pela bênção da doutrina espírita, que faz luz, mas luz, é tanta luz que ela faz o nosso caminho. E se nós, assim mesmo, ainda estamos hesitantes, tem aí mais de 500 obras do Chico a nos ensinar, né? Nós falamos muito assim, poxa vida, gostaria tanto que Emmanuel falasse comigo, não, o doutor Bezerra seria ótimo, não, Batuíra, nem meio, é só pegar o livro. Quando eles estão ali escrevendo um livro, né, o livro, estão trazendo os livros para nós, como trouxeram, André Luiz, todos esses, eles estão trazendo ali o pensamento deles, estão falando com a gente como se fosse na nossa frente. A gente não vê, mas se a gente fizer esse exercício, nossa, estou conversando com o Emmanuel hoje, acabei de conversar com ele, li uma mensagem dele, mas, olha, bati um papo com ele. E é isso mesmo, conversamos com o Emmanuel. No livro, há 2000 anos, e até vou dizer para vocês, no livro há 2000 anos, no final do livro, quando o Cristo recebe Lívia, né, que foram os primeiros cristãos martirizados, né, naquela época, levados à arena, Lívia era esposa de Emmanuel, né? Então, ali, se alguém não notou, anote, né, se não viu, veja, né? Emmanuel fala assim, com algumas colocações em função da, vamos dizer assim, da ortografia, né, da literatura nossa, certo? Mas reproduzo aqui as palavras do Cristo. Quando ele reproduz as palavras do Cristo ali, nós estamos ouvindo o Cristo falando conosco. Né? É uma lição lindíssima, 3, 4 páginas ao final do livro, coisa maravilhosa. É como se fala assim, você já ouviu o Cristo falar? Vi, eu já vi. Eu já li esse trecho aí, eu vi o Cristo falando. Outra coisa, pega a Boa Nova. Vamos ler a Boa Nova de Humberto de Campos. Tem ali um monte de ensinamento do Cristo. Então, a doutrina espírita é essa maravilha.
com todo respeito, evidentemente, a todas as religiões, ninguém está aqui para dizer que é melhor ou pior. Eu estou dizendo que a doutrina espírita, ela abre para nós um campo maravilhoso para a nossa reforma íntima, para nós vencermos a nós mesmos. Essa é a grande bênção da vida. Que Jesus permita a todos nós que não percamos essa oportunidade na presente existência. Que saibamos aproveitar esses minutos, né? Perdoar, compreender, amar, entender, né? Ver o próximo de forma diferente, né? Como um irmão mesmo. Se eu não consigo ainda ver como um irmão, mas veja assim, ele é ali um espírito, certo? Que eu não sei o que ele traz nele para agir daquela forma, mas provavelmente ele traz lutas muito grandes para agir daquele jeito. A nossa vida muda, mas muda mesmo. Então, acho que a grande alegria nossa, de todo o espírito, né, quando chegarmos do lado de lá, porque nós vamos chegar, não tem saída, vamos chegar. Quando chegarmos do lado de lá, nós chegarmos assim, tentei, lutei, caí, levantei, caí 1000 vezes, mas levantei 1001 vezes. Perseverei até o fim. Meus queridos amigos, é a maior bênção que nós recebemos de toda a nossa existência de espíritos, porque não fomos nada interessantes lá atrás. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, no seu infinito amor, está nos deixou há 164 anos atrás, a revelação, a doutrina espírita, que é essa revelação divina que nós temos que aproveitar. Que Jesus, este mestre amado, querido, amigo, irmão de todos nós, que ele nos ampare e nos fortaleça para vencermos as nossas lutas e as nossas dificuldades. Que Deus nos abençoe, meus queridos amigos. Que Deus nos ampare a todos. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe inçaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita
que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir, em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos, sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite.